Rapaz, agora acabou de vez pro Tite. Caiu, tá fora do Flamengo. Para tudo aí, rubro-negro, porque o bicho tá pegando. Estourou agora, no final da tarde dessa terça-feira. O Vene Casagrande mandou a real, não deu pra segurar. E quem é o pivô dessa treta? Gabigol, meu parceiro. É Gabigol. E ó, respira, cara. Toma um copo com água, porque a bomba é sinistra. É sinistra. Vem comigo essa notícia. Agora comenta. O que você acha? Você acha que o Gabigol tá certo em mandar o Tite embora? Ou você acha que tem que ter paciência com o Tite? Quem tá certo, Tite ou Gabigol? Comenta aqui. Quem que você prefere ver no Flamengo? Você prefere que o Tite saia ou que o Gabigol saia? Comenta aqui. Bora pro vídeo, mas antes corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no Flamengo. Mete o dedo nesse like e bora pro vídeo, nação! Luiz Araújo, né? Como tá a situação do Luiz Araújo? Antes de mais nada, vamos nos dar as mãos aqui e orar pelo Flamengo, porque o que tá acontecendo lá não é normal, gente. Eu tenho que dar pra orar pelo Flamengo. Não, vou falar. Eu vou orar pela saúde dos atletas. É isso aí. Não é possível. Pela saúde dos atletas, a gente faz uma oração. Pelo Flamengo, Baca lá no ninho do urubu, E aí, a gente vai sair da esfera esportiva quando a gente pensa tantos atletas lesionados, ainda mais de um calibre do Pedro, por exemplo. E a gente fala aqui uma coisa muito séria, tá? Mas eu quero ouvir do Luiz Araújo. A gente já entendeu que na última década, principalmente, o futebol teve uma transformação absoluta em que ele é muito, 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 muito mais físico do que qualquer outra coisa. E tem gente que fala, na minha época era mais legal, existiam mais espaços, você fazia mais um contra um, você usava mais a intuição do que qualquer outra coisa. A gente é um futebol muito físico, vou dizer aí 90% físico e 10% intuitivo, talento e tudo mais. E aí a gente já chegou nesse momento do futebol mundial. E aí o calendário brasileiro não tá combinando com o tipo de futebol que a gente pratica. Não dá mais, não tem mais como. O que faz, Fernanda? Eu sou só apresentadora. Eu não sei o que fazer, tá? Então, se eu tivesse essa capacidade, eu estaria nas confederações aí pensando na estratégia. O que a gente, como analista, fala é, não dá mais. Vene Casagrande, mais uma lesão do Flamengo. Pois é, né? Mas vale ressaltar que essa lesão, assim, ela não foi muscular. Ou seja, a pessoa que está criticando o departamento médico do Flamengo, ela está sendo maldosa. Ou não está parando para pensar na hora de criticar. Essa lesão que aconteceu com o Luiz Araújo foi uma espécie de pancada. Basicamente a lesão do Pedro, por exemplo, que foi uma fatalidade, um acidente de trabalho. Fato é que o Tite e o Flamengo, querendo ou não, perdeu a trinca ofensiva titular. Perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, esses dois só voltam ano que vem, e agora perde o Luiz Araújo por pelo menos um mês. Eu falo pelo menos um mês e pode levar até 2 meses para esse jogador se recuperar e voltar ativa. Ou seja, perde um jogador extremamente importante, na minha opinião, no setor ofensivo, era o jogador mais importante junto com o Gerson, porque se a gente for parar e analisar, o Gerson vem fazendo uma função muito ofensiva, porque ele está jogando de ponta direita, mas o Luiz Araújo era uma peça extremamente importante. Exemplo, no último jogo, na ausência do Arrascaeta, ele começou como meia. Era um jogador extremamente importante ali, atuando por dentro na armação das jogadas. Agora, o Tite, novamente, tem um problema para montar a equipe dele. Ainda bem que o Flamengo soube trabalhar na janela de transferência e trouxe o Gonzalo Plata, que pode fazer a ponta esquerda, pode fazer a ponta direita. Foi muito bem contra o Vasco. Foi muito bem, exatamente. Mas o Tite, querendo ou não, ele perdeu a trinca ofensiva dele. E, para quem não sabe, o Luiz Araújo, ele teve um problema no joelho que ele vai ter que passar por uma artroscopia. Num bom cenário, ele volta um mês, pode demorar aí até 2 meses, como eu falei, mas a ideia do departamento médico é que ele retorne em 6 semanas. 6 semanas é muito tempo, o Flamengo vai perder. Olha quantos jogos o Luiz Araújo vai perder, não vai ter o Luiz Araújo à disposição. Um mês e meio, né? Exatamente, é muito 6 tempo. 6 semanas é novembro já. Isso, é fim de temporada. É fim de temporada. Até lá, muita coisa pode acontecer. Quando eu falo muita coisa pode acontecer, o Flamengo pode ter sido eliminado já na Libertadores, pode ter sido eliminado na Copa do Brasil. E aí tem a reta final do Campeonato Brasileiro para quem sabe sonhar no título. É a verdade, não tem jeito. O calendário do futebol brasileiro exige demais dos atletas. A verdade é essa. A culpa é do calendário nessa lesão do Luiz Araújo. Eu não sei. A gente não sabe. A gente nunca vai saber. Eu sou jornalista, você é jornalista. Fato é que quem é o jogador que vai jogar pelo Flamengo? Luiz Araújo. Era o jogador que tinha mais jogos com a camisa do Flamengo. Não, e se a gente for pensar, o segundo, quem era? Provavelmente é o Gerson. Cebolinha.
Não, e o Gerson. O Gerson jogou também. É porque o Gerson ficou um longo período ausente por conta do problema que ele teve e passou por uma cirurgia. Então teve um respiro de minutagem aí. Mas normal. é um jogador que me preocupa. A verdade é essa. Olha quantos jogos o Gerson vem jogando a gente for pensar em minutagem, os 3 provavelmente no top 5 de minutagem estão machucados, que é o Pedro, que é o Luiz Araújo e o Cebolinha. O Cebolinha também tinha uma minutagem muito alta. E antes do Cebolinha ter esse problema no tendão, que ele passou pela cirurgia, ele teve muitos problemas físicos. Ele teve pelo menos 3 lesões musculares, ou seja, um atleta que sofreu muito com problema físico. Antes mesmo desse problema no tendão, eu comentei aqui que não era normal o que o Cebolinha estava tendo, que o departamento médico do Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo. Mas não tem jeito, você foi muito bem na sua introdução aí. O futebol brasileiro exige demais dos atletas. A gente está vendo um Palmeiras comemorando que está tendo tempo para trabalhar porque foi eliminado de competição. Ou seja, o clube ele tem que comemorar quando ele é eliminado para poder ter uma brecha e poder fazer um trabalho legal no dia a dia. O futebol brasileiro, infelizmente, não valoriza o seu próprio produto. A verdade é essa. E assim, eu já quero saber em relação ao Luiz Araújo, não responde agora, mas na ausência agora do Luiz Araújo, né, 1 mês e meio no mínimo é o tempo estimado, o Gabigol terá mais chance? Não responde. Antes de saber isso, ô Lucas Pedrosa, a gente já fala disso muitas vezes. O Tite, muita gente fala, ai, mas que chato, ele só fala disso. Mas ele, com a figura que tem de tanta importância, tamanha importância, é um cara que até outro dia era treinador de seleção brasileira, hoje é treinador de um dos maiores clubes aí do nosso Brasil, que é o Flamengo. Então, assim, é um cara com muita importância e muitas vezes nas suas coletivas o Tite fala dessa questão. E ele nem é o clube, o Flamengo, com o maior número de minutagens no futebol. O Fortaleza encabeça isso aí. O meu Botafogo também, que também tem alguns probleminhas aí. A gente tem o Júnior Santos, o Tiquinho ficou um tempo fora, o Eduardo, o Jefinho. Então, assim, o Pedrosa, é claro que não se compara com o do Flamengo, mas não é incompetência da questão do Flamengo, dos seus médicos, nada disso não. É realmente o que acontece. A gente tem individualidade biológica também. O atleta vai responder àquela sessão de treinamento, aquela intensidade de números de jogos, às vezes até desumana. Não dá mais, ô Pedrosa. Pro ano que vem já tem que ser uma coisa muito bem pensada e já feita, porque vai ser história repetida. Na temporada que vem vai ser a mesma coisa para os clubes que brigam por tudo, Pedrosa. Eu acho que nada vai mudar, tá? Poxa, eu fico triste, sabia? Principalmente. Que atrapalha o nosso produto. Tem o Mundial. Tem Mundial. Tem o tal do Super Mundial, né? Tem outros clubes também, por exemplo, que vão disputar várias competições, porque quem for campeão de brasileiro vai disputar a Supercopa do Brasil, quem for campeão de Copa do Brasil vai disputar a Supercopa do Brasil também. São mais jogos. E, entre outros pontos também, a gente tem que destacar o seguinte, eu sempre falei isso aqui, o torcedor, de forma geral, ele preferia questionar um departamento médico, uma medicina esportiva brasileira, que é uma medicina de alta qualidade no mundo, eu posso dizer assim, no mundo. Existem atletas lá fora, na Europa, que procuram médicos brasileiros para poder se tratar, do que falar do calendário do futebol brasileiro. Ah, o fulano está se machucando. Igual lá no Vasco também, muitas vezes, o DM, o preparador físico. Isso não é uma questão dos profissionais, que podem ter erros ali, ou pontuais, e que acontece. Mas isso é uma questão do calendário. E eu já falei aqui 1000 vezes. Eu sei que você falou que não tem a fórmula, mas para ser muito honesto, é muito fácil de detectar o que é importante e o que não é importante dentro do calendário do futebol brasileiro. E eu não digo isso, gente, menosprezando o estadual. É porque o estadual é um campeonato que hoje não te dá premiação, falando de futebol carioca, não tem premiação. O cara joga só por jogar. A verdade é essa. E você tem um risco de lesão lá na frente, no primeiro campeonato do ano, você tem uma oportunidade de chegar no Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, de Copa do Brasil, baleado como vários jogadores do Flamengo chegaram. O Vasco perdeu 2 titulares dentro do Campeonato Carioca por lesões, o Jair e o Paulinho, titulares absolutos que seriam do Vasco da Gama e que foram perdidos em rodadas que, desculpa, não valem nada do Campeonato Carioca. Então, esse discurso aqui não é contra o Campeonato Carioca, é sobre o calendário. O campeonato tem que diminuir, os jogadores têm que priorizar o que é o principal campeonato do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É aí, nesses campeonatos, que eles têm que chegar a 100%. Ou você acha que lá o Real Madrid faz algum tipo de jogo amistoso, estadual, no máximo eles vão lá, jogam aquela bolinha lá nos Estados Unidos, fazem uma pré-temporada e seguem para o Campeonato Espanhol, seguem para a Champions League, porque é assim que tem que ser. A gente gosta de copiar tanta coisa lá do futebol europeu,
entendeu? Por que a gente não copia o que dá certo? E eu vou dizer mais, lá eles também reclamam, tá? Mesmo tendo menos jogos que a gente, lá eles também reclamam. Então assim, não dá com o nível de exigência que a gente tem aqui no futebol brasileiro, com um país continental, de viagens longuíssimas, de viagens também para a América do Sul, a gente ficar jogando quarta, domingo, às vezes com descanso de 3 dias. O Vasco, por exemplo, nessa temporada jogou 4 jogos fora de casa seguidamente e perdeu os jogadores por conta disso também. Então assim, enquanto eles não resolverem, vai continuar acontecendo. O produto vai ser sucateado, os jogadores vão ser prejudicados, a gente vai cada vez mais chegando na reta final da temporada, que devia ser um momento de alta, em baixa, vendo jogadores que são importantíssimos se lesionando. O Flamengo perdeu o seu trio de ataque. Aí sabe para quem vai cair a culpa? Pro Tite. Ô, Vene Casagrande, agora eu quero saber, com a ausência aí do Luiz Henrique, infelizmente por mais uma baixa do Luiz Henrique. Ai, gente, pelo amor de Deus, me dá uma madeira. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, não! Errei o nome, pelo amor de Deus. Gente, Luiz Araújo. imagina se ele se machuca no próximo jogo. Não fala isso, pelo amor de Deus, eu vou morrer, hein? Não, ô, DJ Careca. Agora a janela tá fechada. Não tem mais Luiz como repor, não, Araújo, filho. pelo amor de Deus, vocês entenderam? Eu entendi. Com a ausência dele por mais uma lesão do Flamengo, o Gabigol vai ter ou não, Vene Casagrande, mais chances no Flamengo? Não, Não? não. Então, aí já, gente, aí faz o seguinte, manda Vamos ele lá. já ir embora. A resposta veio no último duelo do Flamengo diante do Vasco da Gama, quando todo mundo imaginava que o Gabigol pudesse ter mais oportunidade, inclusive já na lesão do Pedro. Sim. Só que a gente pôde ver o Gabigol continuando no banco de reservas, mesmo na ausência do Pedro, e o Tite optando pelo Bruno Henrique centralizado. O que para mim não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, já falei que ele tomou a decisão correta. Mas, mesmo assim, durante o jogo, o Tite optou por colocar o Carlinhos e não colocou o Gabigol. E quando colocou o Gabigol, foi quando precisou tirar o Arrascaeta e colocou o Gabigol. Que já também não dava mais, né? Ou seja, uma função totalmente diferente daquilo que o Gabigol gosta de fazer. E o Tite, na entrevista coletiva após o jogo contra o Vasco, ele foi questionado sobre a utilização do Gabigol, na verdade, sobre a não utilização do Gabigol. Perfeito. E o Tite respondeu. Ele respondeu dizendo treinamento, jogos, e aí citou que o Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória. Na minha opinião, e aí a minha visão, eu gosto de ler entre linhas também. Ali o Tite deixou claro que o Gabigol não está treinando bem, porque a primeira palavra que o Tite menciona na sua resposta é treinamento. E Fernanda, na boa, o jornalista, ele pode achar que sabe tudo que acontece no dia a dia, mas não sabe tudo. Eu, como jornalista, eu busco saber o que acontece lá no Ninho do Urubu. O Pedrosa busca saber o que acontece lá no Vasco da Gama. Mas é ledo engano se a gente achar que a gente sabe tudo o que acontece lá dentro. A gente não sabe. E, na verdade, a gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo. O Gabigol não está treinando bem, pelo menos na visão do Tite, na resposta dele. Quando ele menciona treinamento... Como ele mencionou? Ele falou treinamento, jogos, e aí falou, Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro e contra o Vitória. E aí ele já deixa muito nítido ali que ele vai utilizar mais o Carlinhos e não vai utilizar o Gabigol. Então, assim, o Tite é o treinador do Flamengo. Por mais que ele não goste da pessoa do Gabigol, como muita gente acha que ele não gosta do Gabigol, mas ele quer fazer o trabalho dele dar certo. Se o Gabigol tivesse comendo a bola no treinamento, obviamente, ele ia utilizar o Gabigol. Sabe por quê? Porque se ele não colocasse o Gabigol, ele ia perder o grupo. O Gabigol comendo a bola no treinamento, buscando o espaço dele. Ele não coloca o sendo Gabigol. uma opção positiva. Exatamente. Ele não quer quer o mal do ganhar. Flamengo, Ele quer ganhar. Na exato. ausência de tantos jogadores do setor ofensivo, ele não ia utilizar o Gabigol mesmo assim. Então, acho que o dia a dia do Gabigol não corresponde às expectativas do técnico Tite, por isso ele coloca o Carlinhos. O ponto é, se você me questionar assim, você faria isso, Vene? Você faria isso, Eu Felipe? não faria isso, porque o Carlinhos não tem potencial, assim, com todo respeito à história Carlinhos, ao profissional Carlinhos, a pessoa que tem uma história de vida sensacional, bacana, ele tá vivendo, Mas tá tá evoluindo vencendo. ainda, né? Eu não acho que ele tá evoluindo, Não, eu digo, você acha que ele não vai amadurecer dentro do futebol, dentro do Flamengo? Claro Acho que que não, amadurece. Fernanda. Como o Michael. Não, acho que não, Vai Fernanda. amadurecendo. Não é jogador para estar no elenco do Flamengo, a verdade é essa. Não é jogador, ele mostrou isso recentemente. Fez gol importante, beleza, bacana, mas eu não vejo ele crescendo, Eu não vejo evoluindo por esse lado, e se não. tornando um reserva imediato do Pedro. Não mesmo. Eu colocaria o Gabigol. Eu conversaria com o Gabigol, buscaria entender o que o Gabigol, como ele pode ajudar. Porque, assim, com todo respeito ao Carlinhos, mas eu acho que o Gabigol tem toda uma história também no Flamengo. Eu me coloco também no lugar do Gabigol.
Na boa, qual é a motivação que ele está tendo Não, também? isso aí é Porque ele entra faltando 5 minutos para o jogo acabar e o torcedor ainda critica o Gabigol. Contra o Vasco eu vi muita gente criticando o Gabigol. Gente, vem cá, faltava 5 minutos para o jogo acabar. Vocês querem que o Gabigol faça o quê? Mágica, igual ele fez contra o River Plate? Ainda mais um jogador que está, assim, totalmente desmotivado, a verdade é essa, que sabe que não vai continuar no clube. Eu também me coloco no lugar do Gabigol. Carlinhos em campo é só placar em branco. Olha, coitado do Carlinhos, né, cara? Ele é um jogador que veio para compor elenco, Alexandre Mandarino. E não é verdade, porque ele realmente fez gol contra o Vitória, lá em Salvador, que o Flamengo venceu, fez gol contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Mas ele não pode estar à frente de Gabriel Barbosa, mesmo o Gabigol não jogando bulhufas há 2 anos, ele não pode ser uma opção à frente do Gabigol. O Gabigol é um jogador melhor que ele. Então, nesse aspecto aí, eu acho que o Tite está vacilando muito, né? Ele deixa claro que ele não tem a menor vontade de contar com o Gabigol. E ele está precisando do Gabigol, porque perdeu o Pedro. Então ele está botando o Bruno Henrique ali improvisado, que está indo bem, eu acho até, viu? Eu acho que o Bruno Henrique ele começa a fazer uma transição de carreira para virar realmente um jogador de área, já que nos próximos anos ele provavelmente não terá aquele impacto na sua arrancada, na sua velocidade. Mas ele está ali. No mínimo, o Gabriel teria que ser o reserva do Bruno Henrique. Não é o caso. Ontem ficou provado isso. Joel Cordeiro tem que fazer uma oração pelos jogadores urgente. Olha, já foi padre lá, hein? Já foi padre, já foi tudo. Mas realmente tem que perseverar nas orações e continuar tentando, né? Olha aqui. Ele deixou claro que no treinamento o Gabriel não está rendendo. O Gabriel já largou. É verdade, professor Ponte, mas ele é melhor do que o Carlinhos, né? E talvez ele não esteja rendendo também, professor, porque ele sabe que o cara não vai dar a chance para ele. Então você desanima. Se ele percebesse que o Tite ia dar alguma chance para ele, ele poderia render melhor. Eu acho. É duro você remar contra a maré. E realmente, mais uma vez, o Tite, que na seleção deu pouca chance ao Gabriel, no momento que ele estava muito bem, escolheu outros que jogavam na Europa, tinham mais grife e tal, mas na eficiência o Gabriel estava melhor na época. Agora no Flamengo, então, que ele está mal, aí é tudo o que ele quer, né? Não dá muitas oportunidades. Boa noite, JG, a hora do Gabigol brilhar. Mas o problema é esse, além dele estar mal, ele está desmotivado, porque ele percebe que o cara não vai dar muita chance, quando bota numa posição que ele até gosta de jogar ali, né, de meia, mas não é a dele, né? Então fica muito complicado isso, né? Fica muito complicado. Para brilhar, precisa ter oportunidade. Canal PDF. Boa noite. A decisão do Tite em não colocar o Gabigol tem com certeza o respaldo da diretoria de futebol, dado um processo de fritura para o seu fim melancólico. Eu acho que procede. Pode ser, sim. Porque o Gabriel, cá entre nós, ele aprontou bastante, né, nos últimos tempos. E, de fato, ele mesmo se colocou nessa situação. Se ele continuasse bem, rendendo, em alta, com grande performance, nem o Tite querendo ia conseguir deixá-lo de fora, porque ele é um jogador que mexe com a torcida de uma maneira incrível e a galera ia pressionar muito e ele ia continuar no time, né? Mas, realmente, a coisa tá feia. MP, eu gosto de algumas coisas que você diz, mas a questão do Gabriel, não. O Gabriel nem se esforça para
para ser titular. Como ganhar milhões jogando no Flamengo, isso não é motivação dele. Eu concordo com você. Eu só acho o seguinte, Leandro, na situação atual, ele seria a melhor escolha. Pelo menos tentar, cara. Tentar, bota para jogar 2, 3 jogos seguidos. Ah, não viu a cor da bola? Que pode ser sério, Puta merda. peça para ligar A para Siri. serviços de emergência. A Siri resolve se meter aqui. Entendeu? Mas, porra, Carlinhos, cara. Carlinhos, não é possível, cara. Botar o Carlinhos antes do Gabriel é um desastre completo, cara. Sabe? É querer realmente sacanear o Gabriel e a torcida do Flamengo. Flávio Veras, MP, se tiver Daronco ou Klaus, vocês ganham do Penharol. Não vai ter nem Daronco nem Klaus, né, cara? É Libertadores, tá maluco? Como é que você vai ter um juiz brasileiro apitando um jogo entre um brasileiro e um uruguaio? Claro que não. Yoshida, boa noite, RMP. Com essa bola não ganha do Inter do Roger Machado. Também acho. Nem do Penharol. Copa Brasil com prêmio de consolação. Mas nem isso temos certeza. Oremos. A situação é exatamente essa, Yoshida. É exatamente essa. Jogando esse futebolzinho mequetefe, eu acho difícil passar pelo Penharol. Mas, repito, se passarmos, pelo Botafogo que a gente não passa nem a porrada. Nem a porrada. O Botafogo é muito, mas muito melhor do que o Flamengo hoje em dia. E o jogo do Inter, do Roger, lá no Beira-Rio, também acho que a chance do Flamengo perder é muito grande. Aliás, o Inter está jogando, né? Estava ganhando de 1-0, acho que é do Cuiabá, né? Está lá. Já está 2-0 para o Cuiabá, segundo tempo. 2-0 para o Inter. Renato, 2 meses fora Luiz Araújo. Pois é. Como diziam meus pais, parece que tem coisas além dos aviões de carreira. Departamento médico lotado. Já falei aqui, o time do Tanuri é melhor do que o time do Tite. O ataque do time do Tanuri é Luiz Araújo, Pedro e Michael ou Cebolinha, imagina. Renato, você desabafa por nós. Agora vou ressuscitar JJ. Um normal, 2-1. Mas um normal, 2-1. Mais 3, com fraturas, ninguém se explica em relação às lesões. Cara, mas as fraturas, eu acho que são as coisas que você menos pode culpar o departamento médico, ou a fisioterapia, ou preparação física. Fratura, amigo, é choque contra coisa. Você pode culpar uma nuvem preta que está lá, por causa desses dirigentes, por causa do Tite. Podem estar trazendo uma energia muito ruim. Agora, o Vinha se chocou, quebrou um pedaço da fíbula e arrebentou o joelho. O Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles pode ser excesso de treinamento. Excesso de carga de treinamento. Porque o tendão se esgarça primeiro e se rompe depois por exagero no trabalho. Então, a do Cebolinha pode sim ter culpa do departamento de preparação física. Pedro, tropeçou sozinho, arrebentou o ligamento. Pode ter um pouco de culpa pelo fato de terem liberado o Pedro talvez mais cedo do que deveria. Lembro sempre algo que puseram aqui e que estão cobertos de razão. O Neymar também vinha de uma distensão, muito tempo parado. A seleção convocou. O Jorge Jesus não queria que ele viesse para a seleção, porque achava que essa recuperação dele estava muito recente. Ele veio e arrebentou o ligamento cruzado. Mesma coisa. Então, o Pedro pode ser que tenha havido um erro na pressa de liberá-lo para ele poder ir para a seleção. Olha só que ironia. Provavelmente o Pedro deve ter pedido, deve ter tentado acelerar o processo. O departamento médico do Flamengo comprou. Ele voltou, fez aquele joguinho que tiraram ele com 70 minutos e depois ele foi para a seleção e se estrupiou no primeiro treino. Pode ter havido alguma coisa aí, sim. Mas o Luiz Araújo foi porrada também, não tem como, entendeu? Vinha e Luiz Araújo, eu acho que você não tem como falar nada. Cebolinha, eu acho que sim.
Cebolinha, acho que pode ter havido um erro de carga excessiva de treinamento, de trabalho, tá? Que foi esgarçando o tendão dele até estourar. Pedro tem essa dúvida. Será que liberaram ele mais cedo? Aí podem dizer, não, mas Pedro era muscular e estourou o joelho. Gente, quem segura o joelho é o músculo da perna. São os músculos da perna. Quando você tem qualquer problema do joelho, um dos tratamentos que você faz é reforçar brutalmente a sua musculatura da perna, porque é ela que sustenta o joelho. Então, pode ser que a musculatura do Pedro, é bem provável, tenha perdido massa no tempo em que ele ficou se recuperando, e aí, justamente, estourou o joelho daquela perna. Isso é possível. E o Michael foi uma bobeada monstruosa de terem botado ele para jogar 24 horas depois de chegar, ou 48 no máximo. Chegou numa viagem longuíssima de avião, longuíssima, sabe? E já puseram ele para jogar 90 minutos. Aí até perceberam, deixaram ele no banco, mas quando precisou, puseram ele para jogar e ele se estourou, né? Enfim. Luiz Guilherme disse, será MP, é melhor mandar todos embora e trazer outros profissionais de verdade, porque esses que estão aí estão fazendo hora extra. Também acho. Também acho que o Flamengo está precisando de uma enorme reformulação. Uma enorme reformulação. E essa enorme reformulação só será possível se um candidato que não seja o do Landim ganhar essa eleição. Passar agora para vocês que o técnico Tite nunca caiu na... É isso aí, Rubro Negro, e é o seguinte, pegando o gancho, tá? Do que o jornalista acabou de dizer, se o Papo ganhar a eleição, ele falou que vai mandar o Tite embora. E vai trazer o Jorge Jesus. Essa é a reviravolta do ano. Ele garantiu, ó, vou atrás do Jorge Jesus. Comenta aí, tamo junto, quando tiver mais notícia eu trago aqui para você.